Oi, eu sou Melissa Mello, a ilustradora do Magreliça, e hoje eu vim trazer um tutorial muito pedido por vocês. Se tem uma mensagem que eu recebo no meu Instagram, é perguntando como que eu faço para fazer a pintura de cabelo das minhas personagens. Vocês vivem pedindo tutorial e eu resolvi trazer para vocês. E eu particularmente acho que os cabelos das minhas personagens é uma das características mais marcantes da minha arte. São cabelos coloridos, cabelos brilhantes, e eu resolvi ensinar para vocês hoje, bem detalhado. Eu vou mostrar para vocês agora uma arte antiga minha, para vocês verem como que era a pintura de cabelo das minhas personagens e como que é atualmente. Então vai passar algumas imagens aqui na tela para vocês. E com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo essa pintura baseada em tutoriais que eu vinha na internet, observando a arte de outras artistas. A gente vai pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali e vai desenvolvendo o nosso estilo de pintura. Então foi isso que eu fiz. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a pintura do cabelo das minhas personagens. E antes de começar esse tutorial, eu queria pedir pra vocês para deixar um like aqui embaixo. Eu vou ensinar você a passar disso pra isso. Então se isso não vale um like, minha amiga, eu não sei mais o que é que vale. Deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar o tutorial. A primeira coisa que a gente vai fazer é procurar referências. Eu uso o Pinterest para buscar fotos que me sirvam de referência para os meus desenhos. E eu salvei essas opções aqui de cabelo que eu achei interessante e que eu acho que a gente pode usar. Eu achei esse cabelo aqui muito legal, então eu vou usar ele para mostrar para vocês como que eu faço para pintar e para desenhar cabelo. A primeira coisa que a gente vai fazer é observar o movimento das mechas partindo do centro da cabeça. Então aqui a gente vê que o cabelo tá indo nessa direção. Aqui o cabelo tá indo para trás, fazendo esse movimento. E o cabelo tá partindo daqui e descendo. Para fazer o rascunho do cabelo, eu vou usar o pincel Giz Bonobo. Ele é do próprio Procreate. Esse brush, ele simula um giz, então quando você faz o rascunho acaba saindo mais natural, como se você estivesse fazendo no papel. Então agora eu vou simular esses mesmos movimentos que a gente identificou aqui nesse cabelo na minha boneca. Então eu sei que aqui partindo do centro do cabelo, as mechas estão vindo para trás, fazendo esse movimento. Tem essas duas mechas soltas aqui na frente. Aqui em cima o cabelo se divide e vai para baixo, sendo que no topo da cabeça o cabelo tem menos volume e embaixo ele vai se espalhando e vai ficando mais volumoso. Então eu quero copiar esse efeito também. E aqui a gente já tem um rascunho de como que vai ficar meu cabelo mais ou menos. Meu rascunho é bem bagunçadinho, eu não sei se você faz o seu mais limpo, mas eu consigo entender o meu assim. E aí agora eu vou fazer a line e na line eu faço ele mais definidinho. Para fazer a line eu vou usar esse pincel aqui, ele é gratuito e eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo. Para fazer a line não tem segredo, eu uso o rascunho como base e vou apenas deixando os traços mais definidos. E não precisa ser necessariamente igual ao rascunho. Agora a gente vai para a parte mais divertida e também mais trabalhosa, que é a pintura. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço primeiro aqui nessa mecha. Primeiro a gente vai escolher a cor base e no meu caso eu vou pintar de roxo mesmo. Depois de ter criado essa cor base, a gente vai criar uma nova camada acima dessa cor e vai colocar em multiplicação. Lembrando que eu estou mostrando como que funciona no Procreate, mas isso se aplica em qualquer programa, tá? O Photoshop, por exemplo, também tem essas funções aqui de você mudar o modo de mesclagem da camada. Então a gente vai para multiplicação. Agora eu vou usar um pincel mais macio, esse aqui que se chama sombreamento, que no caso é esse mesmo pincel aqui de baixo, aerógrafo, que já vem no Procreate. Eu apenas fiz algumas modificações nele, mas você também pode usar esse pincel aqui. A gente vai colocar a opacidade dele mais ou menos na metade e a gente vai puxar da ponta para o centro, fazendo esse movimento.
de forma que na ponta a cor fique mais forte e no centro ela vai se desfazendo até sumir. A mesma coisa a gente vai fazer na outra ponta e puxar para o centro também. Agora a gente vai escolher uma cor um pouquinho mais escura do que a gente já estava usando. Vai diminuir um pouquinho o tamanho do pincel e vai fazer a mesma coisa puxando do centro para a ponta. Então, cada vez a ponta vai ficar mais escura e o tamanho do pincel vai diminuindo. E aí o segredo é você ir fazendo isso. Sempre escolher uma cor um pouquinho mais escura, diminuir o tamanho do pincel e ir fazendo mais fios assim. Então, isso vai depender do resultado que você quer obter. Então, quanto mais fiozinhos você puxar e quanto menor for o seu pincel, mais definido vai ficar o seu cabelo. Depois que você escureceu o suficiente, o resultado já tá como você quer. Você vai criar uma nova camada. Dessa vez, abaixo da sombra e acima da cor base. O modo de mesclagem dessa camada vai ser sobreposição ou sobrepor, se você estiver usando o Procreate. Vai escolher a cor da base, que é aquela cor um pouquinho mais clara. E você vai clarear ela só um pouquinho. E com o mesmo pincel macio, você vai passar aqui no centro para iluminar. Também com leveza na hora de fazer o traço, tá? E com o pincel não muito pequeno. Eu tô usando ele aqui mais ou menos tamanho 38. Essas são as etapas que eu faço para conseguir fazer a pintura de cabelo. Então é basicamente isso. Agora eu vou pegar tudo que eu fiz aqui e vou fazer no cabelo da minha personagem também. Depois que eu fizer isso, tem uma etapa extra que eu vou mostrar pra vocês que faz total diferença. Então, a camada da base. E agora a gente vai criar uma nova camada, colocar no modo de multiplicação. Usar um pincel macio. E tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Na hora de pintar, você tem que sempre considerar qual o movimento que a mecha está desenhada. Então, aqui, por exemplo, eu vou estar fazendo esse movimento para trás. Aqui eu vou estar fazendo, puxando para a lateral. Então, segue sempre o movimento que a mecha está fazendo. Se a mecha está assim, você vai ter que fazer esse movimento. Aqui, você faz esse movimento, entendeu? Essa primeira etapa da sombra, a gente usa um pincel um pouquinho maior, porque ela não precisa ser muito definida, ela é mais desfocadinha mesmo, então o pincel tem que ser maior. Você vai definir nas próximas etapas, quando você usar um tom mais escuro e o pincel mais fino. Eu terminei a primeira camada de sombra do cabelo e ficou assim. Como a gente usa o pincel grande, então a sombra fica bem espalhada e o intuito é esse mesmo, porque agora a gente vai usar o pincel menorzinho e vai centralizar a parte mais escura nas pontas. Como aqui tá escurecendo, primeiro eu vou mudar a iluminação. Pronto. Agora eu vou pegar uma cor um pouquinho mais escura, diminuir o tamanho do pincel e continuar fazendo esse mesmo movimento em todas as mechas. O legal é ir variando o tamanho desse traço para dar mais naturalidade para o cabelo. Então faz um traço maior, depois faz outros menores e vai variando. Em alguns momentos você pode unir um traço de um lado com o do outro para fazer uma subdivisão como se fosse outra mecha, dentro da que você já desenhou. Eu já terminei a segunda camada de sombra e agora eu vou fazer a terceira. Normalmente eu faço 3 camadas de sombra, mas se você quiser fazer só 2 e daqui partir para a próxima etapa que eu vou ensinar assim que eu terminar a minha terceira camada, não tem problema, tá? Eu só acho que quanto mais camadas você faz, fica mais detalhado o cabelo, é o que dá o diferencial, porque você vai dar mais volume para ele. Eu terminei a terceira camada de sombra do cabelo. Olha a diferença que dá. E agora a gente só vai jogar mais alguns efeitos para finalizar esse cabelo.
Primeiro a gente vai criar outra camada em modo de multiplicação. E aí, com uma cor bem mais escura, a gente vai colocar os pontos de sombra na imagem. Então, aqui, por exemplo, nessa parte de dentro do cabelo, eu sei que isso aqui tá na parte de trás, tá no fundo. Então, essa parte é mais escura do que essa que tá aqui na frente. Terminei de colocar a sombra e olha a diferença que fez. Agora é a hora da iluminação e é uma das minhas horas preferidas, porque é quando dá uma vida pro cabelo, o cabelo vai dar uma saltada, vai vir pra frente e eu gosto de fazer cabelo bem iluminado. Então eu vou criar uma nova camada e colocar no modo sobrepor. E agora a gente vai colocar a iluminação. Eu gosto de colocar a iluminação aqui desse lado, porque ela vai separar uma mecha da outra e vai dar volume. Outra dica legal pra vocês é que eu tô usando um tom mais rosado pra fazer a iluminação, porque eu acho que fica muito mais bonito. Se você usar a mesma cor pra fazer a iluminação, que no caso é o roxo, também vai ficar legal, vai iluminar, mas não tem o mesmo destaque que você usando o rosa, por exemplo. Olha a diferença daqui pra cá. Quando você usa só o roxo, acaba que vai ficar muito branco a iluminação, porque a base também é roxa. Eu terminei de colocar a iluminação e aí agora a gente vai vir na camada da base e com o mesmo tom que a gente usou para fazer a iluminação, a gente vai passar aqui no meio das mechas, só um pouquinho. A parte da pintura a gente praticamente terminou, então agora a gente só vai acertar alguns detalhes, mas que faz total diferença e que eu nunca deixo de fazer isso, porque eu acho que é o que deixa o cabelo muito bonito e deixa o cabelo com um movimento mais natural. Então a gente vai vir na camada da line, selecionar a opção bloqueio alfa. Quando a gente faz isso, ó, a cor só vai funcionar dentro da line. Então agora a gente vai pegar um tom de roxo escuro e vai colorir toda a line. Agora a gente vai selecionar esses tons mais claros que tem no cabelo e vai colorir a line também para ficar uma coisa mais harmônica. A gente só vai colorir onde tem esses tons mais claros, tá? Então, se uma parte do cabelo tá escuro, faz a line escura. Se uma parte do cabelo tá claro, faz a line clara. A gente vai vir aqui na camada da line que a gente bloqueou e vai desbloquear ela. Então, a gente vai desativar o bloqueio alfa. Então, agora a gente pode riscar fora, ó. E aí, com esse mesmo pincel que a gente estava usando de sombreamento, a gente vai diminuir ele, tamanho, e vamos fazer uns fios soltos, tipo assim. O ideal é você ir selecionando as cores que estão próximas das bordas e você ir fazendo os fios com essas cores para que possa ir mesclando com a line. Vai variando o tamanho do pincel para que os fios fiquem com espessuras diferentes. E aí vai dar mais naturalidade. Eu terminei de colocar os fios soltos, ó como ficou. Já deu uma leveza. E aí, o pulo do gato vem agora. Você vai duplicar a camada da line. Na camada de baixo, você vai vir na opção Ajustes, Desfoque Gaussiano, Camada. E aí, com o seu dedo, você vai puxar até mais ou menos ficar 5% aqui. 5%, 4,5%, você vai decidindo como que você quer. Acho que 4,6 já tá legal. Então, aqui o que é que acontece? A camada de baixo foi desfocada e dá uma uniformizada entre a line e a pintura. Olha a diferença. Muito legal, né? Agora o meu cabelo já tá finalizado e eu vou só jogar uma iluminação um pouquinho amarela aqui por cima, porque a minha personagem é uma personagem que tá na praia, então a iluminação do corpo dela tá amarelada e a do cabelo não tá. Eu vou jogar um pouquinho só pra finalizar,
mas caso não tivesse essa iluminação amarelada, aqui já estava finalizado todo o cabelo e toda a pintura também. Agora eu vou unir todas as camadas aqui que eu fiz para pintar o cabelo, que no total foram 8 camadas. Então eu vou criar uma nova camada aqui acima do cabelo. Vou colocar a opção de mesclagem como luz de pino. Com um tom de amarelo, eu vou só jogar um pouquinho de luz em cima do cabelo para ornar com a personagem, que ela tem uma iluminação meio amarelada por causa da praia, né? Uma personagem de praia. Eu notei que a personagem tá com o rosto muito escondido, porque essas mechas ficaram muito grandes. Então eu vou ajustar isso aqui rapidinho, usando a ferramenta Liquefazer, que fica aqui na opção de ajustes. É uma ferramenta que ela deforma o desenho, então você pode ir empurrando e ajustando como você quer. Então eu vou só empurrar um pouquinho essas mechas aqui pra fora, para o rosto dela ficar um pouquinho mais visível. E o cabelo finalizado ficou assim. Chegamos no final do nosso tutorial e esse foi o resultado do cabelo que a gente fez aqui juntinho, passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, ficou muito maravilhoso, muito colorido, muito brilhoso, do jeitinho que eu gosto. E como vocês viram, eu usei 9 camadas para fazer esse cabelo, porque eu coloquei cada etapa em uma camada para mostrar para vocês, já que eu estava explicando, então eu achei que ficaria mais fácil de entender assim. Mas vocês podem fazer uma camada só com todas as sombras e uma camada com todas as luzes, então você reduz o número de camada, talvez fique mais prático para você. E caso você não chegue no resultado que você esperava, mesmo seguindo esse tutorial, não fica desanimada, eu levei bastante tempo para chegar nesse resultado atual, então continua praticando que eu tenho certeza que você vai conseguir. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, ou então no meu Instagram, é @magreliça. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.